Oi, meus queridos, sejam bem-vindos à série Prazer, Introdução. Desde os tempos remotos, os filósofos e religiosos procuravam a equação para se obter uma vida feliz. Linhas de pensamentos filosóficos surgiram como o hedonismo, o epicurismo, o estoicismo, entre outros, e linhas de pensamentos religiosos como o budismo, cristianismo, o judaísmo, hinduísmo, entre outros, visando a felicidade individual e coletiva como realização do momento atual ou como meta futura. Em suma, os pensadores definiam a felicidade como a realização de afazeres que gerassem prazer interno, externo ou transcendente do ser humano, ou seja, a alimentação do desejo realizado pela vontade, apesar de ter que fazer também o que é necessário para a sobrevivência, que nem sempre é satisfatório durante e de imediato enquanto se trabalha. Às vezes, a gente tem que ocupar o tempo com atividades de responsabilidade, que nem sempre é o que nos dá prazer, mas que são necessárias para o sustento e seria um investimento para realizações de atividades que trariam felicidades no futuro. Algumas linhas de pensamento vão dar objeção para a satisfação dos prazeres externos, por acharem que os prazeres externos viciam, e isto é um problema por às vezes não podermos suprir o prazer, gerando dor e sofrimento, mas que de qualquer forma vão em busca de prazeres interiores ou transcendentes, que não deixam de ser da busca pela satisfação. Os prazeres externos se dão no descanso, na gastronomia, no sexo, nas viagens, em compras de utilidades, utensílios, no diálogo edificante, na conquista de um objetivo, nos cuidados com o corpo físico, na conexão com as pessoas e com a natureza, nas atividades profissionais, nas atividades de lazer, nas atividades em grupo, caminhadas, ciclismo, musculação, sarais, enfim. Os prazeres internos se dão na aquisição de virtudes, na construção do caráter, na melhoria dos hábitos, na leitura edificante, na capacitação profissional, na arte, na poesia, na escrita, enfim. Os prazeres transcendentais se dão na oração, na meditação, nos retiros espirituais, no jejum de atividades materiais, na visita de templos religiosos, na contemplação e conexão com Deus, consigo, com os outros e com a natureza, na filantropia, auxílio ao próximo sem remuneração, na reflexão de textos e vídeos espirituais, no autoconhecimento, organização da memória, conscientização das sombras, conscientização das virtudes, conquista, na descoberta constante de quem somos como ser imortal e ser material. Destacando no que sinto ser mais de acordo comigo mesmo, da satisfação do prazer de ser moderado, visando a ética e a saúde mental, emocional, física e espiritual, individual e coletiva, como também da preservação e manutenção do meio em que estamos inseridos. Como uma boa escolha do meu prazer, deveremos passar pelo crivo do que eu quero, com o que eu posso, ou com o que eu devo, se é ético ou se é saudável para mim, para os outros e para o meio. Nem tudo que quero eu posso e devo, e vice-versa. Se faz preciso moderar o prazer. Se eu bebo bebida alcoólica demais, vou ter ressaca no outro dia. Se eu como demais, ficarei obeso e um possível doente. Se eu namoro demais sem cuidados, poderei contrair uma doença ou filhos inesperados. Se eu só oro e medito, terei uma vida inoperante. Enfim, a proposta é encontrar um equilíbrio entre os vários tipos de prazeres, ao qual, sabendo da imortalidade da alma, o prazer espiritual deve ter prioridade sobre o prazer físico, por causa do que faço hoje, repercute na felicidade e infelicidade, na vida após a vida. Mais espiritualidade, mais ocupação útil, trabalho mental, profissional, filantrópico, tarefas no lar. Mais bons relacionamentos, menos individualidade, menos entretenimento. Muitas vezes caímos na ilusão de nos sentirmos valorizados pelo concreto, pelo que podemos pegar, pelo que podemos ver, os imóveis, os carros, as coisas que podemos comprar, apesar de necessárias. Mas não é a única riqueza. Além do que poderemos ter, há maior valor e mais prioritário no que poderemos ser e sentir,
no abstrato, em amar, em construir virtudes, a honra, a honestidade, a verdade, a justiça, a bondade, a empatia, a entropia, e ainda mais no que poderemos fazer em ajudar, em auxiliar. Foi-nos dado de graça um recurso muito valioso, o tempo, que deve ser preenchido como prioridade, com o trabalho, com assistência ao próximo, com a disposição útil no auxílio às pessoas. Só lazer, só entretenimento, só o material, só o descanso enferrujam nossas engrenagens, nos levando ao vazio interior, ao desânimo, a uma vida sem propósito ou ideal, nos levando às complicações emocionais de sofrimento, gerando possíveis vícios. O tabagismo, o alcoolismo, o desejo incontrolado. A inoperância, a ociosidade, a inércia nos levam muitas vezes a sentir desânimo, podendo se agravar a um transtorno emocional, levando-nos a sentir como um peso social. Há uma necessidade da alma, ou se preferir, do ser humano, de suprir as carências e as faltas, quando o desejo chega, de comer quando se está com fome, de dormir quando se está com sono, de beber quando se está com sede, de namorar quando se está com apetite sexual, de provar de carinho e afetuosidade quando se está emocionalmente carente. A alma carece de necessidades orgânicas, intelectuais, emocionais, pessoais, sociais, operacionais, espirituais. Para alguns, carecem de suprir a adrenalina, para outros, de suprir a compaixão, a presença de empatia, de ofertar amor e a compreensão, de suprir a necessidade de realizar algo útil em um processo de ciclo infinito. Foi-nos dado sentidos que devem ser operados dentro de nossas possibilidades: a audição, a visão, o paladar, o tato, o olfato, a intuição, que quando inoperados atrofiam fisicamente e emocionalmente. É de nossa natureza o aperfeiçoamento, a superação, a realização, a nutrição, a conexão. Dizem os espiritualistas, em especial os espíritas, que esta sensação de falta, de fome, de apetite, vem da separação do espírito com o Criador, que quando estivermos ligados diretamente e conscientes nele, estaremos em uma vibração de plenitude e felicidade constante, que por ora, para a nossa necessidade, precisamos ainda do sofrimento e da dor, como termômetro indicador de nossas faltas, carências e superações. Com ele, o Criador, estaremos sendo nutridos diretamente nele, fazendo diretamente a sua vontade. Conosco, teremos que buscar nos nutrir por nós mesmos. A plenitude definitiva e futura estará na construção da nossa moral, do aperfeiçoamento do caráter, da luta de superar nossos vícios, do controle sobre os desejos, do cumprimento das leis divinas, do aperfeiçoamento constante do nosso espírito intelectualmente, emocionalmente, moralmente, socialmente e operacionalmente. O primeiro passo está em nos conectarmos diretamente com Ele e continuar a caminhar e existir com Ele, fazendo diretamente a sua vontade. A felicidade é um estado de preenchimento interior que independe do que temos ao nosso redor, apesar de necessitarmos das coisas para sobreviver. O preenchimento interior se dá pelo sentimento, por se sentir amado e amar em conexão com Deus, consigo, com os outros e com a natureza, de forma ética e harmônica. O amor se ramifica desde o autocuidado à independência emocional, à maturidade, ao matrimônio, à amizade e à filantropia e generosidade, ao contato com a natureza e os animais e a Deus, através da oração, da meditação e da introspecção, e no contentamento. As posses são necessárias, mas sem o preenchimento interior não nos sentiremos completos. Pensar sobre a vida, sobre como viver, como poderia ser feliz, o que fazer para ser feliz, como conquistar a felicidade, são questões que muitos já formularam, como também, não tendo a pretensão de respondê-las pela capacitação superficial, apesar de reflexões de meses e pesquisas e experiência de vida. Há muitas fórmulas sofisticadas espalhadas na filosofia e na religião. Nada existe sem um propósito, uma função, sem uma utilidade. Tudo existe para uma determinada tarefa. Até a pedra tem a sua função energética, decorativa e de construção. Não faz sentido existirmos
ou algo existir sem um propósito, sem uma função. Diz minha esposa que devo existir ao menos para fazer raiva, que me tolerem. O homem é um ser complicado, pode assumir qualquer função. Para sabermos o que fazer, é preciso saber o que somos e quem somos. Somos um ser bípede, onívoro, conscientes de si mesmos, intelectuais, emocionais, portadores de arbítrio, morais, seletivos, multifuncionais, operacionais, sociais, espirituais, divinos, enfim. O homem sabe que é homem, diferente dos outros reinos. O cachorro não sabe que é cachorro. O animal é programado para agir pelo instinto de sobrevivência. Vive para comer, dormir, procriar. Digo o homem no sentido de ser humano. O homem, no sentido de ser humano, sabe que é homem, no sentido de ser humano. O homem escolhe. Através dos sentidos, o homem cocria. O homem tem algo instintivo de sobrevivência, algo animal, algo pré-programado, mas o resto tem que aprender. Digo que o homem é um ser espiritual pela análise dos fatos, em que ele preexistia e pós-existirá. Pesquisando sobre mediunidade, projeção astral, materialização de espíritos, experiência quase-morte, EQM, aparelhos de transcomunicação, recordações de vidas passadas, registros acásticos e aprendizados de outras vidas, conteste que há a vida em outra dimensão. Pela revelação de comunicações de espíritos na doutrina espírita, descobri que além de tudo o que o homem pode ser, ele é a vestimenta do espírito, sendo assim um ser espiritual que vive uma experiência carnal e que pré-existir e continuará a existir após o término da vida física, com o objetivo de dominar todas as ciências e atingir a pureza das virtudes, vibrando no amor incondicional, sem orgulho, egoísmo, sem vaidade, sem ciúmes, sem maledicência, sem vícios, sem paixões, para finalmente habitar os mundos felizes em comunhão com Deus e o universo. O prazer verdadeiro é aquele que nos causa bem-estar, permanecendo no equilíbrio e na saúde mental, emocional e orgânica, respeitando os nossos limites, os dos outros, e conservando a harmonia da estrutura do meio em que estamos. Nenhum prazer que tenhamos deve prejudicar a nossa reputação social, nem denegrir a nossa imagem. Não tem como fugir das máscaras sociais, comportamentos de educação e de boa vizinhança. Tem coisas que, mesmo na companhia de pessoas mais próximas, deveremos conservar a nossa intimidade. Tem coisas que é entre nós mesmos e o nosso travesseiro. Nosso comportamento não deve gerar escândalos sociais, nem em nós, nem nos outros, até por conta de preservar a nossa imagem e a dos outros. É bastante saudável não falar de nossos problemas, nem falar mal dos outros. A conversa deve ser construtiva e gerar bem-estar para todos. Nesta série, compilamos o que há de interessante nas linhas de pensamentos filosóficos e religiosos, budista e cristão, visando métodos práticos de satisfação do prazer individual, coletivo e transpessoal, transcendente ou espiritual. Agrupamos os tipos de prazer em prazer intelectual, prazer físico, prazer emocional, prazer moral, prazer social, prazer espiritual, prazer espacial, prazer de entretenimento, prazer operacional. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um beijão e até o próximo capítulo.